continuidade ao ciclo de palestras pedagógicas da Direns. O nosso tema de hoje é a hierarquização dos normativos estratégicos para o ensino. E por que surgiu esse tema? Porque, na verdade, foi um trabalho que eu estava fazendo na Universidade da Força Aérea, no mestrado, e a necessidade de entender um pouco mais, porque como somos, a maioria dos pedagogos, a questão de ser da área pedagógica e não da área de defesa, entender um pouco mais dos normativos e saber que esses normativos dão base para os normativos do ensino. Então, os normativos que nós temos no ensino, eles devem sempre estar atrelados a esses normativos. Então, para os senhores que já são da área de defesa, que já têm esse conhecimento, talvez não seja nenhuma inovação. Mas a tentativa aqui é trazer qual é a hierarquia desses normativos e quando vamos elaborar qualquer normativo dentro da Direns, que são normativos estratégicos para o ensino da Força Aérea, esses documentos devem ser observados claramente, atentamente. Então, o objetivo desta apresentação é apresentar a hierarquia de normativos estratégicos que servem de base para os normativos de ensino. Essa nomenclatura a gente está utilizando, não existe hierarquização de normativos, mas nós estamos utilizando essa nomenclatura para dizer que existe realmente como se fosse uma cadeia de comando em relação a esses normativos. O roteiro, nós vamos, apesar de ser um roteiro grande, vai ser rapidamente. O sistema de planejamento de defesa, a base legal de defesa, são 3 documentos, o PND, a END e o livro branco de defesa, a Força Aérea 100, PMAE, missão da aeronáutica e missão da Direns, para a gente poder trazer um pouco mais para a nossa realidade, a lei de ensino da aeronáutica até chegar ao plano de modernização do ensino. É claro que a gente está falando só de normativos de alto nível. Dentro do plano de modernização nós temos outros documentos e dentro da própria Direns nós temos outros documentos que também dão base, dão suporte à questão do ensino. Em relação ao sistema de planejamento estratégico da defesa, o que nós temos? Nós temos a Política Nacional de Defesa. Abaixo dessa Política Nacional de Defesa nós temos a Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco de Defesa Nacional, vem o documento da Força Aérea, a gente trazendo mais para a realidade, porque esses documentos aqui todos são em relação à defesa de maneira geral. Trazendo para a realidade da FAB, nós temos a Força Aérea 100 e o Planejamento Estratégico da Aeronáutica. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre aqueles 3 ali, esses 3 documentos, que é a base legal da defesa, são esses 3 documentos. Pode passar, por favor. Então, na base legal, nós temos a Política Nacional de Defesa, o que ela estabelece? O que fazer e os objetivos nacionais da defesa do país. A Estratégia Nacional de Defesa vai definir como fazer e quais as diretrizes são traçadas para isso. E o Livro Branco vai prover publicidade, ele vai dar confiança, ele vai trabalhar com o meio civil. Vai mostrar o que acontece, como pensamos a defesa do país e como isso tem que ser estipulado para o meio civil. Então, ele vai dar publicidade ao que é pensado para a política de defesa. Tá? Então, o que a Política Nacional de Defesa trata? Esse documento que eu tive como base foi o de 2012, tá? E ele vai apresentar conceitos e objetivos de defesa, diretrizes inerentes à segurança nacional. Quando a gente fala da Política Nacional de Defesa, e quando fala de conceitos e objetivos de defesa, dentro do documento ele vai falar de como é que é a formação do profissional da defesa. E fala das questões de todas das três forças. Então, quando eu vou traçar algum documento da área de ensino, eu preciso estar atento ao que a Política Nacional de Defesa fala sobre a capacitação desses profissionais, desses militares. Tá? E as diretrizes também em relação à Segurança Nacional de Defesa. Existe uma versão de 2016, que é uma versão preliminar, tá? Até tem como ter disponível na internet. Ela foi fechada em setembro de 2016 e está em apreciação pelo Congresso Nacional. Então, os documentos que eu li foram de 2012, mas já existe uma reformulação dessa Política Nacional de Defesa. O que ela tem? Ela é voltada, eu trouxe alguns trechos da Política Nacional de Defesa para trazer para a nossa realidade mais. Ela é voltada prioritariamente contra ameaças externas, é o documento condicionante de mais alto nível do planejamento de defesa, estabelece objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da capacitação nacional. Então é isso quando a gente fala de... E aí, como é que a Direns se encaixa nisso tudo? A gente está falando de preparo e emprego da capacitação nacional. E quando eu falo de capacitação de profissionais para o preparo e emprego, nós precisamos atentar para o que a diretriz, para o que a PND fala sobre essas questões. Com o envolvimento do setor militar e civil em todas as esferas do poder nacional. A PND está dividida em 2 etapas, 2 partes. Uma parte que é política e uma parte que é estratégica.
Na política, vai abordar os conceitos e os objetivos de defesa, né? E análise acerca dos ambientes internos e externos. E na parte estratégica, vai focar nas orientações e diretrizes inerentes à segurança nacional. Isso aqui também nos cabe. Essa palestra é uma palestra que a gente vai apresentar para as pedagogas no simpósio também, para que quando trabalharem na área de ensino, focarem nesses aspectos também. Aqui eu não trouxe todas as questões que são tratadas na parte de ensino, porque a gente não teria tempo suficiente para isso. A ideia aqui é ter um panorama geral, é essa a proposta, então a gente está fazendo um panorama geral mais da palestra para a equipe do simpósio, não só de pedagogos, vão ter outras pessoas também envolvidas, mas para a equipe do simpósio eu vou trazer exatamente o que a Política Nacional de Defesa nos cabe em relação à parte de ensino. Tá? Estratégia Nacional de Defesa. Eu estou falando muito rápido? Quero ficar preocupado com o tempo, tá tranquilo? Estratégia Nacional de Defesa. Trata da reorganização e reorientação das Forças Armadas, da organização da Base Industrial de Defesa e da política de composição dos efetivos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então é um documento que vai mostrar também, vai dar essas questões da base industrial, de como isso deve ser aplicado, a questão até financeira, e a política de como que vai ser composto esses efetivos. Tá? Então isso também tem a ver com a nossa realidade. Estabelece, claro, que eu estou trazendo aqui pontos, né, dentro da Estratégia Nacional de Defesa que nos convém. Estabelece diretrizes para adequada preparação e capacitação das Forças Armadas, de modo a garantir a segurança do país, tanto em tempo de paz quanto em situações de crise. Então, quando eu falo de Estratégia Nacional de Defesa, também existem normativos, diretrizes, que falam como é que eu tenho que capacitar esse militar. Então, traz para a nossa realidade, que é a questão de capacitação. Também foi desenvolvida para atender às necessidades de equipamentos dos comandos militares, reorganizando a indústria de defesa para que as tecnologias mais avançadas estejam sob domínio nacional. Então, quando eu tenho um documento, que é um documento estratégico, que vai falar sobre as necessidades de equipamento e sobre a questão de tecnologias novas que devem ser utilizadas, nós temos realmente que estar atentos a isso, porque vai impactar diretamente na formação do meu militar. Tá? 4 principais eixos da Estratégia Nacional de Defesa. Ele tem como um dos eixos, deve se organizar as Forças Armadas e se orientar para melhor desempenhar sua destinação constitucional e suas atribuições na guerra e na paz e na guerra. A reorganização da base industrial de defesa. Então, eles falam sobre a questão de ampliação de tecnologias e de utilizar novos equipamentos para a defesa, tá? Para assegurar o atendimento às necessidades de equipamentos necessários para a Força Armada. Composição de efetivos das Forças Armadas, também é um dos eixos que a ENDE fala. E o futuro do serviço militar obrigatório. Tá? Então, a gente tem esses aspectos que são tratados dentro da Estratégia Nacional de Defesa. Ela foi lançada em 2008, foi revista em 2012 e foi aprovada, é a que está em vigor, lembrando que a de 2016 é o processo que está agora ainda em tramitação. Né? Quando eu trabalho com a Política Nacional de Defesa, eu mexo na Política Nacional de Defesa, necessariamente eu tenho que alterar a Estratégia Nacional de Defesa. Né? O Livro Branco de Defesa é o mais completo documento acerca de atividades de defesa do Brasil. Esclarece a sociedade e a comunidade internacional sobre políticas e ações de defesa do país. Então, ele vai dar essa visibilidade sobre como o país pensa, como o país age em relação à sua estratégia de defesa. E serve de instrumento para estimular o debate sobre o tema no âmbito da sociedade civil. Então, assim, quando a gente participa de congressos e atividades dentro da área de relações internacionais e de ciência política, muito é discutido dentro dessa área aqui, muito sobre o Livro Branco de Defesa, e tem muita crítica sobre esses documentos, que não vou trazer essa temática agora, mas existem muitas críticas porque são livros que, são documentos que são muito, eles são abrangentes, são amplos, a gente não consegue ter um direcionamento muito, não dá para entender muito como é que se pensa as questões de defesa e de estratégia. Isso é uma crítica que é feita muito nesses congressos, né? Mas não cabe também a gente ficar discutindo isso aqui, mas a gente entender um pouco mais que existem documentos que nós precisamos nos embasar em relação ao ensino, ok? Por favor. Todos esses documentos estão disponíveis na íntegra em defesa.gov.br. Força Aérea 100. Então nós falamos os documentos que são macros, né? E agora a gente vem para a realidade da Força Aérea. Força Aérea 100 é um documento que fala dos 100 anos, né, da Força Aérea. E aí ele traça, né, por isso que é Força Aérea 100, de 1941 a 2041. É um pensamento estratégico da Força até 2041.
que ele tem? Ele delineia objetivos e principais desafios que a Força Aérea Brasileira deve alcançar nos próximos 25 anos. Dentro do Força Aérea 100, todas as normativas que eles vão designar como que a Força deve lidar com várias questões nos próximos anos, 25 anos é porque é a data que ele foi lançado. Então, todo esse documento ele vai delinear como que a Força tem que caminhar, e isso vai impactar diretamente dentro da diretoria de ensino, porque nós estamos capacitando os profissionais que vão atuar na Força Aérea. Entre as metas está a qualificação dos profissionais do Comando da Aeronáutica, e foi um trecho de uma entrevista do nosso comandante falando sobre o militar da Força Aérea, e eu trouxe para agregar aqui um pouquinho. O militar da FAB, em 2041, deverá ser de alta capacitação operacional e administrativa, sendo referência para outras instituições da área governamental. Então, ao pensarmos na capacitação desse profissional do ensino, dentro da área de ensino, desde o aluno lá da EPICAR até o aluno, né, que sai no processo de formação na ECMA e depois, né, as próximas formações, eu preciso ter em mente o que eu quero, né, que é uma das visões, inclusive, que está dentro desse documento, e que é a fala do nosso comandante, né? Eu quero capacitar um profissional de excelência, um profissional que tenha que seja um diferencial. E aí, para isso, eu preciso saber como é que eu estou fazendo essa capacitação hoje. Okay? O Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, de 2010 a 2031, dentro do plano estratégico tem a concepção do plano, a política, a estratégia decorrente, os projetos estratégicos e as perspectivas estratégicas para a aeronáutica. Os níveis de planejamento do PMAE, nós temos nível estratégico, nós temos o nível operacional e o nível tático, que é a maior de execução. Pode passar. Esse documento aqui foi retirado do PMAE, tá? Então, ele vai colocando, inclusive, as fases de implantação, de como que vai ser esse processo. A primeira fase que foi de concepção, a segunda fase da política militar da aeronáutica, aí foram traçados fundamentos, objetivos, as diretrizes. A terceira fase é a estratégia militar da aeronáutica, né? Então vem toda a questão do emprego, as hipóteses de emprego, a capacidade. Por que eu trouxe isso aqui? Porque para conseguir escrever um documento desse, realmente demora um prazo muito grande, porque é planejar algo, né, dentro da área estratégica. Então isso aqui foi tudo o que foi pensado anteriormente, para passar para a fase operacional e para o nível tático. Né? Então realmente existe uma demanda de trabalho anterior ao que está sendo executado hoje. Né? Então, que é o que a gente está passando também aqui dentro da Direns. Às vezes a gente olha o plano de modernização e fica pensando assim, não, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tem que terminar, tem prazo. Só que o prazo maior é do planejamento. Né? A execução, se a gente fizer um planejamento muito bem delineado, a execução vai ser bem mais fácil. Né? Lá no nível operacional e tático vai ser bem mais fácil. Por favor. A visão a longo prazo para 2031. A Força Aérea Brasileira será reconhecida nacional e internacionalmente pela sua prontidão e capacidade operacional para defender os interesses brasileiros em qualquer cenário de emprego, em estreita cooperação com as demais forças. Então, nosso processo de formação do nosso militar deve pensar também, entre outras questões, essa cooperação entre as demais forças. Então, todos esses documentos vão sempre estar respaldando, né, e dando base para o nosso processo de trabalho. Tá? E aí que ele vem, a revisão do PMAE, ele diz que faz uma revisão, né, ao final de cada etapa dessas aqui, e mostra quais são as etapas de 2008 a 2031, 2008 quando foi lançado. Okay? A missão síntese da aeronáutica é o quê? Manter a soberania no espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. A missão da Direns: planejar, gerenciar e controlar as atividades de ensino relativas à formação e à pós-formação do pessoal do comando da aeronáutica. Então, para que a gente consiga atender isso, eu preciso alinhar as minhas estratégias, né, as estratégias da Direns, ao que é preconizado em todos esses documentos que eu falei anteriormente. Eu não posso simplesmente escrever um documento, escrever qualquer documento dentro da diretoria de ensino que não esteja com respaldo nesses documentos anteriores, que é o PMAE, a Estratégia Nacional de Defesa, a Concepção Estratégica da Força Aérea 100, o Plano de Modernização de Ensino. Ficou preto aqui, mas é a lei, ou uma outra, né, legislação que aí trazendo um pouco mais para dentro da DIREM já, a Lei de Ensino da Aeronáutica, né, que é
vai o quê? Ela vai falar sobre o ensino, qual a finalidade, vai falar sobre os níveis, vai falar... Por que eu trouxe esses artigos especificamente? Porque fala da qualificação para o exercício, então tem a ver com a nossa atividade fim, e que ele obedecerá processo contínuo e aprimorado. Então eu preciso estar constantemente pensando na qualidade do meu ensino. Atualizado constantemente, né? E executado de forma sistêmica. Então todos esses nomes, essas nomenclaturas, elas têm um conceito que são conceitos realmente importantes. E a gente não pode deixar só no nível de documento. A gente precisa trazer isso para o nível tático, né, e operacional. Tá? E no artigo 3º ele fala dos princípios, pode passar, do ensino. Então, no 4º, a aeronáutica manterá o seu sistema de ensino destinado a qualificar o pessoal militar e civil. No artigo 6º, vai falar quais são os integrantes dos sistemas, né, quem são os órgãos que integram os sistemas. Pode passar. Então, quando eu falo dos normativos, eu falei de normativos estratégicos, né, dos normativos macros, e quando eu falo de normativos da gerência, eu tenho a lei de ensino da aeronáutica, as diretrizes, né, tem diretrizes de comandantes, né, do EMAE, do CONGEP, da própria gerência, e o plano de modernização de ensino, além de todos aqueles outros documentos que nós já temos aqui dentro mesmo. Estou falando de documentos mais amplos. No plano de modernização de ensino, a gente tem um foco da modernização gerencial, pedagógico e de infraestrutura. No gerencial, nós temos como exemplos a estrutura básica funcional do ensino, que foi um GT que já foi instituído, e o E-Systems também, que é um GT que está em andamento. E o pedagógico, nós temos como exemplo PDI, PPC, que são documentos que nós vamos trabalhar agora no projeto, no simpósio, e ensino por competências, então são também questões que nós vamos trabalhar aí a longo prazo. E de infraestrutura, um dos exemplos que tem dentro do plano de modernização é a intendência técnico-operacional, como se a gente poderia trabalhar isso dentro da fazenda, da aeronáutica. Tá? Então, só um pouquinho, mais pressa que eu. Então, assim, só para mostrar que nós temos todos esses documentos que são do nível maior, temos uns documentos que são do nível da DIRENS, e que todos eles precisam estar em consonância. A gente não pode promover nada dentro do ensino que não esteja em consonância com esses documentos em nível maior. E para finalizar, agora sim, eu deixo uma frase, né, que nossa preocupação antecipada se torne reflexão e planejamento adiantados. Muito obrigada.